E o Donald Trump, hein? Tá praticamente implorando para o Lula ligar para ele poder dizer que saiu ganhando alguma coisa nessa palhaçada toda. Oi, meus amores. Meu nome é Josué, eu sou internacionalista e nesse vídeo vamos chamar a atenção para essa palhaçada aí que tá rolando agora, né? Antes eu vou pedir para você, ó, se inscrever no canal, deixar um like no vídeo, ativar o sininho. Se tiver a opção de hypar, dá essa forcinha aí pro crescimento do canal, beleza? Vamos fortalecer os progressistas aqui nessa rede. Se tem uma coisa que esse comportamento do Donald Trump mostra é quem são os chefes de Estado que sabem lidar com as relações internacionais e aqueles que são ingênuos. E esse definitivamente não é o caso do Lula não, viu minha gente? Diferente de figuras como Zelensky, entre outros aí, que foram colocados no bolso pelo Donald Trump, o presidente Lula não precisa passar por isso. Se vocês prestarem atenção, os chefes de Estado mais experientes que sabem lidar com as situações estão esperando de uma maneira muito calma para tomar qualquer tipo de decisão. E no caso específico do Brasil, a coisa ela fica até mais interessante, porque não é que o Lula não está se movimentando, é que o Lula ele se recusa a levar essa discussão para qualquer outro lugar que não seja na pauta econômica. Então todo aquele estardalhaço que o Donald Trump fez falando de processo contra Bolsonaro, questão envolvendo Big Tech, foi sumariamente ignorado pelo Lula nas conversas bilaterais entre Brasil e Estados Unidos. Isso foi usado aqui, domesticamente. Lula subiu em palanque, tirou onda, virou meme, não é verdade? É verdade sim. Agora, a nossa diplomacia está conversando de questões pura e estritamente econômicas, porque é esse que é o interesse do Brasil junto aos Estados Unidos. A gente não está nem aí para a opinião dos Estados Unidos, do Donald Trump ou de qualquer outro ente internacional sobre processos judiciais internos e também de como a gente lida com as nossas leis. O Brasil é respeitado no cenário internacional, faz questão de fortalecer a comunidade internacional nos organismos internacionais, mas não vive metendo bedelho em questão interna de países e espera que seja respeitado da mesma forma. Assim como a Cláudia Sheinbaum, o Putin, o Xi Jinping, entre outros chefes de Estado, esperaram e aproveitaram as loucuras do Trump para se fortalecer domesticamente, o Lula faz a mesma coisa. Enquanto isso, o tempo passou, o dia 1 de agosto chegou e o Trump teve que recuar, porque ele pode ser muito poderoso, mas ele não pode fazer tudo ao seu bel prazer. Existe uma sociedade dentro dos Estados Unidos que vai fazer pressão em cima dele, principalmente bens e serviços que o Brasil é um importante fornecedor para a economia norte-americana, como são os casos dos aviões, por exemplo. Os Estados Unidos não vão conseguir ter o que a Embraer consegue vender para eles com tanta facilidade no mundo. Simples assim. E daí ele teve que recuar. Deixa quase 700 tipos de produto de fora da taxação. E ainda deixa claro que o Lula pode ligar para ele a qualquer momento. E mais uma vez ele fala isso acenando para ver se o Lula ele morde a isca. A isca que aqueles chefes de Estado que são ingênuos e que não sabem lidar com as relações internacionais costumam fazer. Porque eu não sei se vocês sabem, mas quando a gente vê dois chefes de Estado se encontrando, fazendo telefonema, aquilo dali é só uma formalidade. As negociações elas aconteceram nos bastidores. Você teve rodadas e mais rodadas de negociação para poder chegar em um mínimo denominador comum para que os chefes de Estado vão lá, apertem suas mãos, façam um aceno e pousem para foto. E aparentemente isso até agora não aconteceu. Brasil e Estados Unidos ainda não fecharam um acordo de como vão lidar com essa situação. Logo, por que o Lula vai ligar pro Trump? Precisa? Eu acho que não. E daí o Haddad até falou uma coisinha, né? Ele disse que o Trump pode ligar pro Lula a hora que ele quiser também. Simples assim. Colocar os chefes de estados em pé de igualdade. A gente não pode simplesmente ficar medindo um chefe de estado para outro só porque o seu país tem um PIB maior, tem mais exército, tem mais dinheiro, tem mais aquilo outro. Não, eles são iguais e devem ser tratados dessa forma. Então, se o Lula pode ligar a qualquer momento para ele, ele também pode ligar a qualquer momento para o Lula. Agora, a gente sabe como é que funciona a diplomacia. Tá havendo de fato essa negociação? Houve um avanço? Bom, aparentemente ele achava que ia fazer acontecer e, após o Brasil ceder, ele iria lá e tiraria as taxas, diminuiria, ou faria o que ele acabou fazendo, deixando quase 700 produtos de fora. Inclusive, a direita brasileira ela é muito entreguista, vamos combinar. Com todo o respeito que eu tenho a todas as vertentes políticas que existem nesse país, pense numa bichinha entreguista, porque tava todo mundo falando, Lula não tá negociando, Lula não tá fazendo aquilo outro, e no final das contas, a nossa diplomacia tá conversando com a dos Estados Unidos desde maio e nada se avança. E muito pelo contrário, depois de 2 meses da gente tentando
se comunicar com os Estados Unidos, ele aumenta as taxas. Então, se fosse por essa direita, a gente tinha cedido tudo. Viu aquela fala ridícula do Romeu Zema, dizendo que o Brasil deveria deixar os BRICS? Oi? E uma desgraça dessa quer ser presidente da República. Vê se pode um negócio desse. Inclusive, tem um videozinho muito bom aqui no YouTube, da BBC, falando sobre a teoria do louco, né? Que é uma teoria onde o chefe, ele vai agir como se fosse um louco, né? O chefe de Estado. Vai agir como se ele fosse um louco, mas que nesse movimento é tudo muito calculado. Você joga a sua aposta lá pra cima e esperando que as pessoas elas mordam a isca. E no final das contas, o que vai fazer esse chefe de Estado parar é justamente as vezes que ele vai latir e não vai morder. Basicamente é assim. Vou deixar até o link aqui na descrição, aí vocês podem dar uma olhadinha, beleza? Mas deixa eu falar de uma outra coisa que a gente aprende nas relações internacionais. Existe na teoria dos jogos, tem a teoria dos jogos de 2 níveis, né, do Putin, que coloca o chefe de Estado nessa situação, né, de ter que equilibrar os 2 níveis, o nível internacional e o nível doméstico. Eu acho que quando a gente coloca o Lula nessa situação, ele está sabendo lidar muito bem com isso. No nível doméstico, ele conseguiu ter um discurso de unidade nacional, onde a soberania brasileira está sendo atacada, e ele se coloca como sendo a pessoa que vai unir o povo contra essa ameaça. Uma ameaça comum, e a gente consegue ver isso de uma maneira muito clara. Por exemplo, as taxas de 50% impostas a nossos produtos exportados para os Estados Unidos vão afetar, por exemplo, os estados governados pela direita em sua grandíssima maioria, principalmente São Paulo. São Paulo, inclusive, é um estado que exporta muito produto manufaturado, inclusive. Então ele acaba perdendo bastante com isso. Então, o Lula, ele faz esse discurso de buscar em um estado onde a direita governa o interesse do povo daquele estado, mostra que ele está ali fazendo o trabalho dele enquanto presidente da República. Ele não está nem aí para quem o povo de São Paulo escolheu como governador ou como presidente nas últimas eleições. E a gente consegue ver isso de uma maneira muito ampla. Setores bastante críticos ao governo Lula também se unem contra esse inimigo em comum. A gente está vendo aí a Fiesp, a gente está vendo a CNI, a gente está vendo a mídia, né, que tem ali um discurso bastante anti-Lula, se a gente prestar atenção ali nos editoriais, e o centrão e a direita moderada na seara política também fazendo coro a esse discurso. Inclusive, a galera que está dobrando a aposta lá na extrema-direita está ficando isolada. Não sei se vocês viram, mas teve um deputado do PL que foi expulso do partido por ter defendido o Alexandre de Moraes e o Brasil contra a interferência do Donald Trump. Ou seja, a galera que reclama que não tem liberdade de expressão no Brasil ataca quem? Do lado deles, de alguma forma, destoar do discurso que eles querem vender. Bom, se essa galera fosse, de fato, a favor da liberdade de expressão e da democracia, teria aceitado o resultado das eleições, que aquilo ali foi o povo dizendo, em sua maioria, que não queria reeleger Bolsonaro lá em 2022. E a gente sabe muito bem o que eles estavam fazendo e o que eles estão fazendo até a data de hoje. Já no nível internacional, o Lula, ele apelar para o multilateralismo, lembrando que o Brasil é um país soberano, com um judiciário independente e que, inclusive, ele mesmo não tem gerência sobre o judiciário, logo, não tem por que pedirem para ele fazer qualquer tipo de acordo na seara jurídica, deixa muito claro que no nosso país nós temos instituições fortes e independentes uma da outra. E ainda vale ressaltar que o Lula está focando muito na questão econômica. Então, quando ele vai lá para fora, ele defende a soberania nacional, deixa claro que, olha, eu sou presidente da República, eu não sou do judiciário, não sou eu que mando nos juízes da Suprema Corte. E também ele foca na questão econômica. Então ele vai dizer, olha, déficit quem tem somos nós, desde 2009. E dá entrevista, né? Ele tem dado muita entrevista pra gringa e com uma postura muito interessante. Teve uma reportagem do The New York Times dizendo que ninguém no mundo enfrenta o Trump como o Lula. Então perceba, né? A gente tá falando do jornal que é mais distribuído no mundo, mostrando o Lula dessa forma. O que vai diferente do que se costuma retratar alguns chefes de Estado, países que são sancionados pelos Estados Unidos, seja por sanções de maneira mais ampla, como com a tal da Lei Magníficos lá. Isso porque o mundo sabe, o Brasil ele é uma democracia. O Lula chegou onde chegou por meio de sufrágio universal, como reza a cartilha da democracia liberal. Logo, essa questão não tem como se atacar o Lula. Inclusive, é uma coisa que isola o Bolsonaro. Isola o Bolsonaro numa situação onde o Trump também se isola, de não reconhecer resultados eleitorais.
E não tem a ver com papelzinho, voto impresso, urna eletrônica, porque lá nos Estados Unidos tem papel também, esse corno do Trump também alegou fraude sem apresentar prova. É uma questão de tentar minar as instituições, fazer com que o povo tenha um desconhecimento da autoridade dessas instituições para poder dizer, ah, não, se eu não acredito nessas instituições, logo não devo respeitar as leis, as normas, esse tipo de coisa que a gente sabe muito bem. Mas o Lula, conversando com a comunidade internacional, aberto ao diálogo, mostra de uma maneira muito clara que o Trump ele está fazendo uma ação, especificamente contra o Brasil, meramente política. Não tem a ver com o comércio. E daí quando ele dá entrevista para a imprensa norte-americana mostrando que o povo norte-americano está sofrendo, pagando o produto que eles exportam do Brasil mais caro, não porque existe uma concorrência desleal ou porque eles saem perdendo da balança comercial, e sim porque o Trump quer salvar o amiguinho dele e os donos das Big Techs, ele também está se fortalecendo no nível internacional. Então ele está sabendo equilibrar muito bem, tendo a paciência que tem que se ter, de não ir nessa coisa, né, de cair nas arapucas, já vai ligar para quê? Cadê o acordo? A nossa diplomacia já firmou um acordo. O presidente da República, chefe de Estado, não faz acordo por telefonema, não. Aquilo ali é uma cerimônia. Você tem que fechar o acordo, ó, nos bastidores. E é por isso que o Lula não deve ligar pro Donald Trump. E quando eu falo deve, não é que eu achando que ele não deve, é que ele não vai fazer isso, porque ele não é nenhum inexperiente. E esse acordo tem que ficar na seara econômica. Simples assim, meu amor. E é isso, né? Aproveitar que o Bolsonaro só pode sair na rua a partir de segunda-feira. Então, segunda-feira tem vídeo novo, vai ter live aqui. Lembrando que eu faço live aqui e no TikTok, por volta das 7 horas da noite, a gente repercute ali as informações da segunda-feira, né? Que é quando começa ali os dias úteis novamente. Dá like no vídeo, não deixa de se inscrever no canal e se tiver a opção de hypar, dá essa forcinha também, beleza? Até a próxima. Tchau, tchau.